Olá, oi Marina, Vinícius, Guilherme, bom dia, meu Oi, querido, tudo Elza, bem? tudo bem? E você? Bem, graças a Deus. Hoje eu já estou em Leme de volta. Terça-feira fiz o bate-papo com a Maria Lúcia, mas eu estava lá em São Paulo, agora já cheguei, estou por aqui. Tudo bem? E como é que tá Papai Novo? É, um pouquinho de olheira, né? Normal, normal. Aí você teve Mas um só ainda, então tem tempo ainda. a gente até tá revendo se vai ter dois. Eu tô revendo. Ai, muito cedo ainda para isso, mas com certeza é É que a gente queria delicioso. ter um atrás do outro. Tipo, o que eu brincava é que no aniversário dela de 1 ano, ela ia usar uma camisetinha promovida à irmã mais velha, que era quando nós íamos anunciar a vida do segundo. Só que, cara, é muito intenso, né? Principalmente pra mãe. Pra mãe é muito intenso e não sei. Vamos ver o Aham. que vai acontecer. Ai, mas é maravilhoso do mesmo jeito. É intenso, mas é É, gostoso, né? cada dia é Lógico uma que tem aqueles novidade. horários que a gente quer pegar assim o carrinho e colocar na casa do vizinho. Toma! Eu não aguento. Mas faz parte também, né? Acho que tudo Sim, sim. faz parte. Mas de resto, tudo bem, né? Tudo Vamos bem. lá, vamos para mais esse bate-papo. Guilherme, vou falar para você que é delicioso, né? Toda vez que a gente se encontra, são horas de papo super, né, positivos, super legais. E eu, para variar, eu tenho o costume de sempre quando eu trago algum convidado, e eu sempre coloco para você, né? A maioria que a gente vê aí te conhece, mas quem não te conhece, quem é Guilherme de Leon e como você chegou até aqui, com olheira ou sem olheira? Então, conte para nós. Bom, fiz odontologia muito pela influência da família. Tinha mãe dentista, odonto era um curso legal do ponto de vista de, pô, tô fazendo odontologia, andar de branco. Então foi, quem sabe, foi uma escolha até porque muito jovem a gente faz essa escolha, né? Tinha 16 anos, 17 anos. E foi uma faculdade que eu gostei, mas não foi uma faculdade que eu me identifiquei tanto do ponto de vista do que eu ia ser na profissão. Então, eu acho que foi muito por isso que eu acabei indo para radiologia, pela questão que a radiologia, quem sabe, da odontologia é a menos odonto quando a gente pensa que odonto é mexer na boca de uma pessoa, para quem entende que odontologia é isso. E mesmo na radiologia, aos poucos que eu fui me descobrindo, porque, pô, radiologia também exige um comportamento de rotina, de didática, de ser metódico, de ser extremamente disciplinado, de conseguir ser produtivo, independente de como você está, que também não combina muito comigo, porque eu sou uma pessoa dinâmica, eu gosto de conversar com pessoas, tem dias que eu quero conquistar o mundo, tem dias que eu quero ficar quietinho. Então, também dentro da radiologia, aos poucos eu fui me descobrindo, né? Fui vendo que para que eu servia e para que eu não servia. Até que depois de um certo tempo eu me descobri que eu estava muito mais ligado à radiologia como negócio, como empreendedor, como alguém que agrupava pessoas, que buscava conexões, do que não necessariamente como aquele radiologista, porque tem muitos profissionais da nossa área que às vezes conseguem inclusive combinar essas duas atividades. Tem alguns que são somente radiologistas e tem outros que, quem sabe, são mais somente de negócio. Eu, quem sabe, sou radiologista somente de negócio. Não me arrependo do caminho que eu trilhei. Eu acho que é importante eu ser especialista, eu acho que é importante os conhecimentos que eu adquiri. Mas hoje eu estou muito mais voltado em, ok, para onde a prestação de serviço de radiologia vai ir, quais são as oportunidades, quais são os desafios, quais são os cuidados que a gente tem que ter, do que de fato alguém que senta na frente do computador e tem capacidade de dar o melhor diagnóstico possível para aquele dentista indicador ou para aquele paciente que fez o exame. Então, basicamente é isso. Então, aí, em resumo, do ponto de vista profissional, então eu fundei uma clínica de radiologia odontológica, que a partir do momento que eu fui agregando pessoas, a gente se tornou uma rede. Com o meu primeiro sócio, a gente fundou uma empresa de teleradiologia, que no começo basicamente era para nos atender, e com base das pessoas virem nos buscando, a gente também viu ali uma oportunidade, mas que foi acontecendo naturalmente, não foi nada forçado. E é muito legal isso também, porque a gente forma muito radiologistas por conta disso. E atualmente hoje estou começando a me envolver com o mundo de tecnologia.
voltado para radiologia e também assumi a coordenação de um curso de especialização, apesar de não ser professor, basicamente assumindo professor no sentido acadêmico, no sentido docente, porque a radiologia não é só diagnóstico, né? Então, hoje os cursos de especialização, se eles focarem somente no diagnóstico, eles vão formar ótimos profissionais, mas com só uma parte da atuação do que é o nosso negócio. Então, é por isso que eu aceitei o desafio, porque entendi que o importante eram as conexões e as pessoas que eu ia trazer para complementar aquilo que eu não tenho. E também porque tem pessoas muito próximas a mim, sócios, amigos, que são muito bons radiologistas, são fenomenais e também têm didática, também têm capacidade de ensinar. E aí, por isso que eu entendi que estava para assumir o desafio, que eu não ia fazer feio, porque um pouco do que a gente tem é sempre que entra no negócio, é para fazer da melhor maneira possível. Então, a ideia do curso de especialização é, de fato, formar profissionais para o mercado, que eles estejam aptos a ingressar no mercado imediatamente após a especialização. Então, resumidamente, é isso. É isso. E você sabe que a gente fala muito, e quando a gente faz os cursos ou dá palestra, a gente percebe e mostra muito que a gente vê que tem pessoas que elas só são do operacional, elas só querem ficar ali. Não, eu gosto só de fazer laudo, eu gosto de ficar aqui quietinho, faço meu laudo, faço isso boa. Outras pessoas não, já tem não só para o laudo, mas para outras coisas mais. E isso é o importante, é ter cada vez mais cursos em que apareçam, que consigam as pessoas fazerem isso descobrindo qual que é o seu melhor laudo, o seu melhor lado, e investir naquele lado e ir para frente, né? Isso aí é fantástico. Agora vamos lá. Vou começar as provocações agora, viu, Guilherme? Quando você fez faculdade lá atrás, como que você viu não só a odontologia, ou como você viu a questão do diagnóstico em si? Você tinha alguma percepção ou não? Por conta que na família eu tinha dentista, né, a minha mãe, então eu já tinha, assim, uma percepção e foi tudo muito rápido. Me formei, durante a faculdade eu iniciei a especialização em radiologia. O meu primeiro módulo da faculdade, da especialização, eu ainda estava na faculdade. E basicamente foi assim, a sexta-feira eu fiz a colação de grau, no sábado eu tive o baile de formatura da minha faculdade. Na segunda-feira eu já estava dentro de uma clínica de radiologia como estagiário. E o que eu via, e a minha conclusão, é que não existia tanto a percepção dos profissionais a respeito da importância da radiologia. Na minha opinião, a demanda não é como é hoje. Tanto pela limitação que nós tínhamos na época, porque eu, apesar de ter essa carinha de novo, me formei em 2007. Não é tanto tempo assim, mas ainda era uma época de radiologia analógica na grande maioria dos centros. E, exame 2D, que também ainda estava muito incipiente a tomografia. Já tinha alguns centros com tomografia, mas ainda muito incipiente. Então, praticamente, o que era uma radiologia? Era a radiografia panorâmica e a documentação ortodôntica. E com as limitações do exame 2D e com as limitações do exame analógico. Então, eu percebi assim, não era algo que tinha sua importância da maneira como é hoje. Assim como o acesso à informação não era fácil como é hoje. Até mesmo para você se desenvolver profissionalmente. Eu lembro que quando a gente começou, então, aí beleza, fundei a minha radiologia, a Contraste, passou um tempo, conseguimos adquirir o nosso tomógrafo, nem foi tanto na época do boom da tomografia, foi um pouquinho mais para frente, foi em 2012. Então, já tinha aí uns 5, 6 anos de tomografia na odontologia de uma maneira que os centros estavam assumindo. Mas mesmo em 2012, o acesso para aprender a laudar tomografia era restrito. Você tinha o curso do Cavalcante, você tinha o curso do Márcio Correia, e a gente fez todos, meu sócio, principalmente o Rodrigo, fez todos, e era isso. Outra coisa também, 2007, teleradiologia não existia. Essa prestação de serviço de teleradiologia não existia. Então, a minha especialização de radiologia, todo mundo que estava lá, ou pretendia ter uma clínica de radiologia, ou já estava em uma. Porque a atuação, basicamente, eu preciso montar uma radiologia para poder trabalhar. Porque não existia outra forma de atuação.
Então eu vejo que nesse meu pouco tempo de radiologia, não é tão pouco, mas pô, 15 anos, muita coisa mudou. E muito, de uma maneira muito acelerada. E que eu acho que essas mudanças vão continuar acontecendo também numa maneira acelerada. Como a gente já vem vendo desde do momento dos equipamentos digitais e da inserção da tomografia na nossa rotina. Ok, mas vamos lá. Aí você saiu, você já saiu indo para a especialização de radiologia, você começou a trabalhar na radiologia. Se a gente vê, como você já falou, era analógico, câmera escura, ou mesmo as processadoras que sempre davam pau, você tinha que ter a câmera escura ali para dar um suporte e tal. Daquele dia para hoje, parando hoje, o que que você acha que melhorou e o que que você acha que piorou? Eu acho que não piorou nada. Na minha opinião, não piorou nada. Pode-se dizer que o mercado estar mais competitivo é uma piora. Eu não vejo assim. Uhum. Eu acho que, assim como o mercado ficou mais competitivo, a demanda também aumentou. Uma questão só é que você tem que ser mais estratégico no sentido de escolher aonde vai trabalhar. E você precisa ser mais estratégico no sentido de se adaptar ao mercado mais competitivo, né? Fazer escolhas mais inteligentes. Dizer Planejar, sim. né? Aí pode dizer assim, ah, piorou porque agora eu preciso ter... Não, é imprescindível o conhecimento em gestão. Eu não acho que isso é pior, eu acho que isso é profissionalização. É Evolução. imprescindível, é imprescindível você ter noção do que é liderança, é imprescindível você ter noção do que é gestão de pessoas, é imprescindível você entender, porque isso também é uma coisa que mudou. Lá atrás, muitas vezes o radiologista se colocava, o radiologista não, os serviços de radiologia se colocavam numa posição que eram os dentistas que precisavam dele. Também tinha muito disso, pelo menos na minha visão. Não é assim. É o contrário. É a gente que precisa dos dentistas. E hoje, quem ainda tem esse pensamento antigo acaba ficando para trás. Então, por isso que eu não acho que nada piorou. Eu acho que melhorou absolutamente em todos os sentidos. Porque, vamos lá, se a gente olha de 15 anos para cá, a tecnologia melhorou de uma maneira exponencial, praticamente. Sim. Você tem equipamento digital, você tem tomografia, você tem scanner, você tem Você tem novas, acesso? você tem, pô, para você se tornar um bom profissional, só depende de você. Não precisa, às vezes, nem de investimento, porque no YouTube, nas lives, tem muita gente gerando conteúdo de maneira gratuita. E se você estiver disposto a investir um pouquinho na sua formação, que deveria ser meio que normal, tem muita gente boa, cada vez mais, abrindo. E não precisa ser cursos longos, né? Cursos de final de Sim. semana, cursos de 6 meses. Tem realmente muita gente boa. Então, tá na tua mão. É uma questão de você querer. Tem novas formas de atuação dentro da radiologia odontológica. Porque então hoje a gente, se você quiser, você traz a odontologia digital para dentro da sua prestação de serviço e surge aí mais um diferencial que você pode ter. Sim, vai exigir sair da zona de conforto, vai exigir você estudar, vai exigir você entender uma série de coisas. Mas é a tua decisão. Quero me diferenciar ou não, quero aproveitar isso ou não. Então, quando eu olho para trás e olho para agora, meu Deus, a demanda pelos exames aumentou muito. A importância da radiologia perante os dentistas aumentou muito. Juridicamente, a importância da radiologia também ficou claro. Então, assim, não tem do que falar. Claro que, de novo, o que entre aspas, piorou é que, quem sabe, no passado, você podia rodar o globo. Vamos fazer imaginar que o mapa do Brasil estivesse no globo, só o mapa do Brasil. Aí você gira o globo com o mapa do Brasil, aonde você apontasse, ia ter espaço para a radiologia. Quem sabe lá atrás. Hoje, de fato, não. Hoje, de fato, não. Porque, tá bom, que piorou, ficou muito mais caro abrir uma radiologia. Porque você tem a necessidade de muito mais equipamentos. Quando eu comecei na radiologia, como estagiário, em que depois até se tornou meu sócio, ele tinha, sei lá, 5, 6, 7 radiologias. E ele basicamente ele tinha um equipamento analógico e ele às vezes ia para essa cidade uma, duas vezes por semana, às vezes é uma funcionária que ia e ele conseguia ser saudável financeiramente trabalhando dessa maneira. Hoje eu acho impossível Esse uma clínica que só mercado abre, desse jeito é não mais difícil. tem, mas naquela época dava. Então hoje é impossível até por conta do tamanho do imobilizado que você tem financeiro para você abrir um negócio. Por outro lado, você consegue trabalhar com radiologia sem investir, que no passado não tinha, porque você pode trabalhar com teleradiologia.
seja teleradiologia de diagnóstico, seja teleradiologia de planejamento digital, que é algo que a gente também está se apoderando. E vai continuar surgindo situações assim, porque agora a gente tem o ultrassom. E muitos já estão entendendo que faz sentido a prestação de serviço. Então, cara, sensacional. Sensacional. Para mim, só melhorou alguns pontos de atenção, mas se você respeita esses pontos de atenção, é uma profissão, uma especialização, uma especialidade que cresceu muito e a tendência, na minha opinião, é continuar crescendo. Diversificou bastante. Você sabe que eu lembro, estou tentando aqui lembrar o ano, mas no 2014, eu acho, eu vendi o meu Plameca, que era com tomografia linear, e ele foi para o Pará, para o interior do Pará. Então, assim, você vê que as coisas realmente melhoraram. Eu achei ótimo, porque inclusive lá mesmo, numa região longínqua, ia ter exame, né? Ia conseguir atender. Então, isso eu acho muito importante. Você vê como as coisas foram indo, foram evoluindo, e a tendência é essa, é a gente continuar, fazer o que a gente está fazendo aqui, está trocando essa ideia e mostrando que a radiologia, quem ficou parado ou pensa em ficar parado, é melhor começar a se chacoalhar, porque está tudo mudando Sim, muito rápido. sim. Agora, seguindo nessa linha, então a gente vai. O que você acha que vai estar a radiologia? Como que você imagina que ela vai estar daqui a 10 anos? Bom, uma coisa que para mim é fato e que, inclusive, de certa maneira, eu estou participando dessa transformação, que é a automação do diagnóstico. Isso é uma coisa que vai acontecer Já e está hoje já acontecendo, né? está acontecendo. Pode não ter chegado ainda um produto, uma funcionalidade para o radiologista utilizar, mas, por exemplo, eu faço parte, sou sócio da Dio Inteligência, que é uma startup do Brasil que desenvolve uma plataforma com inteligência artificial que gera diagnóstico. Guilherme, ela gera diagnóstico como um radiologista? Não, ainda não. Ela gera diagnóstico como um clínico, vou dizer assim. Aqueles achados mais frequentes, aquilo que é mais frequentemente encontrado, ele já identifica com uma boa assertividade. Mas, basicamente, para existir essa evolução, é tempo. Porque quanto mais tempo, mais dados gerados, mais Mas ela empresas vão aprende. surgir, mais ela aprende. Então, hoje já, a gente, através da DIU, já está inserindo inteligência artificial na odontologia para diversas clínicas e, particularmente, a gente, como empresa, tem uma visão que daqui 3 anos, 4 anos, 70% das clínicas vão ter. O que isso impacta pro radiologista? Né? Qual que é a minha visão em relação a isso? Ele pode ter uma interpretação que vai ser substituído, que o robozinho vai botar ele no lixo, ou ele pode ter uma interpretação que ele vai virar o Homem de Ferro. Porque o que é o Homem de Ferro? É um cara com dinheiro que investe numa tecnologia e se torna um super-herói através daquela tecnologia. Porque com aquela tecnologia, ele consegue fazer ainda mais. E ele continua usando a capacidade dele como humano de tomar as decisões inteligentes, de ter criatividade, de ser perspicaz, de saber lidar com aquilo que não é o Ctrl-C, Ctrl-V, porque tem muito disso. A IA vai automatizar, vai facilitar a vida de todo mundo, mas ela é muito boa no Ctrl-C, Ctrl-V, naquilo que acontece sempre. Quando é alguma coisa diferente do comum, vai ser muito mais difícil para a IA. E aí que vai entrar a gente, como radiologista. Então, se a gente, o quanto antes acompanhar o que está acontecendo, o quanto antes inserir na nossa rotina essas tecnologias e, de fato, aceitar e não rejeitar, a gente vai se tornar um super-herói. A gente vai conseguir laudar mais, a gente vai conseguir laudar melhor, a gente vai conseguir ter mais tempo disponível para... Tá me escutando, Elza? Ah, não, foi Tô tu. sim. Tá. A gente vai ter mais tempo disponível para eventualmente se dedicar para um caso especial que exige uma análise mais criteriosa, que exige eventualmente, aí é um outro ponto, que para muitos pode ser ruim, mas para outros pode ser bom. Na minha opinião, não é bom nem ruim, é necessário. A gente precisa se aproximar dos dentistas indicadores, porque a gente faz o diagnóstico para eles. Muitas vezes a gente não se aproxima porque não tem tempo.
porque a nossa demanda de laudos é muito grande, e se a gente for querer, nos casos que precisa muito contato com o dentista, entrar em contato com ele, a gente pode ser que não dê conta da demanda de trabalho que a gente tem, principalmente daquilo que é Ctrl-C, Ctrl-V. Já pensou se a gente tem uma ferramenta que automatiza o Ctrl-C, Ctrl-V, e a gente simplesmente se dedica para aquilo que a gente fez especialização, que é Sim. diagnóstico diferencial? Faz nos pontos mais importantes, né? Aquele que é... E um outro ponto que eu acho que vai acontecer, que é o que acontece lá fora, e que muitos também podem entender como uma ameaça, é que a radiologia está crescendo tanto, a importância da imagem está crescendo tanto, que existem dentistas, e a tendência é que cada vez mais existam um número maior, que entende que, cara, isso aqui é tão importante para o meu trabalho, isso aqui faz tanta diferença para mim, na minha avaliação do meu paciente, eu gostaria de ter o acesso do equipamento dentro da minha clínica, porque isso faz muita diferença. E veja bem, acesso não é necessariamente comprar um equipamento, porque o que o dentista quer não é comprar um equipamento, gerenciar um equipamento por conta da DIL. Eu converso com muitos dentistas que têm equipamento. Elza, as imagens são muito ruins. Por que que são ruins? Porque o cara comprou, ele recebeu o treinamento, geralmente foi a funcionária que recebeu o treinamento, a funcionária saiu da clínica, o conhecimento sobre a imagem se perdeu. Então, por isso que eu não acredito muito nesse modelo de negócio de venda quando a gente começar a pensar em aumento de escala. Porque aí já está um problema. Eles Sim, compram querendo uma solução e essa solução deixa de acontecer porque com a imagem ruim, ele não consegue ter o diagnóstico ideal que ele gostaria. E aí pode exatamente. pensar assim, Guilherme, você está dizendo então que as clínicas vão começar a ter seu equipamento, ou as grandes clínicas e tudo mais. Então você quer dizer que o mercado de radiologia vai diminuir? Não, ao contrário, vai aumentar, porque olha só, ok, aquelas indicações de panorâmica triviais que a gente recebe, dependendo de onde você estiver, dependendo do crescimento dessa economia de acesso, que é como dizem, se ela de fato se desenvolver de uma velocidade rápida, até pode ser que diminua. Mas, por outro lado, a importância de um diagnóstico correto, porque quando você tem uma solução de IA, que provavelmente vai estar embarcada junto, a IA vai apontar aquilo que nem a IA sabe. E o dentista provavelmente não vai saber também. E aí ele vai começar a recorrer a você, e aí ele vai entender que aquele laudo 2D que muitos não leem porque dizem que sempre é igual, aí ele vai entender a importância. E, principalmente, no momento que você aumenta o acesso à imagem 2D, a importância da imagem 3D vai aumentar. Claro, Então, porque ele vai conseguir ver. Mas nesse ponto, Guilherme, foi muito bom você tocar nisso, que eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande aí, no sentido da gente entender e também trazer como os nossos, né, os dentistas que a gente atende, eles têm que ser nossos parceiros. Então, ao mesmo tempo que a gente vai estar fazendo o exame para ele, mas a gente também precisa daquelas informações, porque foi ele que pôs o paciente na cadeira, foi ele que conversou com o paciente, ele que examinou. Então, a gente parte desse princípio porque a gente reclama muito, né? Putz, é. veio só lá a tomografia do 16. Por quê? O que está acontecendo? Então, eu sempre pego na minha equipe, eu falo assim, olha, você ligou, liga para ele, troca uma ideia para ele, né? Porque você não tem como saber o que você está pensando nesse 16. Mas esse ponto eu acho que a gente tem que também fazer isso, né? É um E amadurecimento de ambas as partes. Vou falar de mim, né? Da minha justificativa, muitas vezes, de aceitar realizar um diagnóstico ou de aceitar que a minha equipe realize um diagnóstico sem ter todas as informações. Porque, sim, é como você comentou, às vezes as requisições vêm de uma maneira muito com pouca informação. A tomografia do 16, ponto. E aí o radiologista ele não tem muito a informação para, beleza, mas o que está acontecendo, quais são os achados clínicos, qual é a anamnese e tudo mais. Existe, então, a necessidade de um amadurecimento de quem solicita o exame, que eu acredito que isso vai acontecer, se desenvolver, por motivos do que eu comentei a respeito da evolução que eu acredito que vai acontecer. Do nosso lado, a gente muitas vezes também entra num modo de produção de robotizado. A gente, sim, a gente personaliza aquele laudo, a gente não faz todos iguais, a gente avalia cada paciente como um só, porque de fato não tem como ser diferente.
Mas por conta, muitas vezes, dessa questão, de novo, de necessidade de produção, de disponibilidade de tempo e tudo mais, a gente não vai além no sentido de trazer esse profissional para perto de ti e de buscar mais informações sobre os casos. Vou falar da minha experiência da Contraste. Exame 2D, de fato, é muito raro no exame 2D a gente buscar mais informações com o dentista. Claro, existem casos outliers que você precisa dessa informação, mas é muito também porque é uma panorâmica de avaliação inicial sem algo específico. Que é, por exemplo, o que um equipamento dentro do negócio dessa clínica muitas vezes vai solucionar. Então, é por isso que eu acho que ao longo do tempo, à medida que as clínicas, se realmente essa economia do acesso popularizar aqui no Brasil também, como acontece lá fora, e as clínicas tiverem mais acesso às imagens, o nosso laudo vai ser mais valorizado. Então, hoje, quem sabe, a nossa panorâmica custa 80, estou te falando o meu exemplo, a gente vai poder passar a cobrar 150, 160, porque não vai ser a panorâmica do normal, daquela avaliação inicial. Vai ser uma panorâmica com propósito, uma panorâmica com informações clínicas, por favor, me ajuda. E da mesma forma, a gente vai conseguir prestar um serviço melhor, de se aproximar do dentista, porque a gente vai ter recurso tecnológico, IA, para fazer aquele trabalho Ctrl+C, Ctrl+V, que não é que seja cópia, mas aquela coisa padrão, que a gente, descrever restauração, descrever ausência de dente, descrever posicionamento, e aquelas coisas que são muito simples, são muito básicas. Não precisa ser especialista para isso. Sim, Então, sim. se a gente tiver uma automação disso, através de IA, e a gente puder ter tempo para se dedicar para o que realmente a gente serve, E que aos é diagnóstico diferencial, detalhes daquela aos imagem. detalhes, humanizar o diagnóstico, fazer o contato com o solicitante, enfim, vai ser uma transformação. Então, eu acho que vai continuar tendo essa transformação do ponto de vista de diagnóstico. 2D e 3D. Eu acho que o 2D a gente vai se tornar ainda mais especialista, ou seja, aqueles exames comuns, uma parte vai ser resolvida internamente dentro da clínica do dentista, porque ele vai ter acesso ao equipamento, a outra parte vai ser resolvida com IA. Mas, por outro lado, aquilo que realmente é diferencial, aquilo que realmente exige detalhe, exige conhecimento de diversas fontes, e não somente, por exemplo, um conhecimento de uma base de dados de imagem, existe o contato profissional, existe a humanização. Esse a gente vai fazer e, consequentemente, a gente vai ser bem remunerado, porque é um trabalho extremamente diferenciado. E a gente, o 3D, aí sim, eu acho que, ok, pode ter economia do acesso para o 3D? Pode também. Mas o 3D, diferente da panorâmica, exige capacitação do profissional para trabalhar com 3D. Não é só apertar um botão, como às vezes dizem, né, que a panorâmica é só apertar um botão, tá ali a imagem, é um conhecimento que eu tive na graduação, então o dentista entende que tem capacidade de fazer avaliação e realmente aquela avaliação básica ele tem. Agora, quando vai para o 3D, não, e muitas vezes os dentistas nem sabem que aquela imagem que a gente envia para eles da radiologia não é aquilo que sai do tomógrafo. Então, por isso que o 3D eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil popularizar a economia do acesso, não que não vai acontecer, mas a demanda de exame 3D vai crescer muito. Então, por exemplo, na especialização que eu sou coordenador com uma equipe junto comigo, o Henrique Tim, que já esteve aqui, meu sócio Luciano, meu sócio Luan, a gente fala que um caminho que o radiologista deveria ter, imaginando na prestação de serviço de longo prazo, é ele procurar focar os estudos dele em laudo tomográfico. Para quem está É porque é começando anatomia hoje. pura, né, Guilherme? É, Eu falei assim, ai, mas eu falei assim, gente, anatomia pura, pura. Eu vejo porque eu tenho, eu assino aquele Miles, justamente porque meu filho também é radiologista, mas da área médica. sim. Mas as coisas que tem ali, cara, do que você imaginar, eu preciso, putz, estou com dúvida nisso, vai lá. É uma aula de anatomia 24 horas por dia, né? Então, e a tomografia, ela é anatomia pura, pura. E é um tipo de imagem que a gente não está acostumado a manipular. É por isso que precisa de um especialista. Se a gente traz, se colocamos o chapéu do dentista, fez graduação, fez uma especialização mesmo em implante, não é uma imagem que ele está acostumado a manipular, não é uma imagem, ele não É, está acostumado a navegar no volume tomográfico. Até acho que também vai existir uma maturidade maior em relação a isso ao longo para do tempo, isso. para Sim. isso. Mas ainda assim não é algo que ele fica confortável. E aí, diferente da panorâmica, que você, ok, a panorâmica eu chamo de check-up.
da boca, né? Sim. Check-up digital da É boca. o hemograma nosso, né? Mas ela não tem tanta especificidade assim. Uhum. Agora é diferente da tomografia. Você perder um diagnóstico na tomografia é muito fácil de acontecer, diferente da panorâmica. E aí vem a questão jurídica de que se você está se propondo a ter um equipamento tomográfico dentro da clínica, você tem que ser capaz de laudar ele ou pelo menos terceirizar para alguém. Sim. Panorâmica, dentista que tem, dificilmente terceiriza. Mas tomografia eu acho quase que impossível escapar disso. Então, de novo, por isso que eu acredito que pensando em somente radiodiagnóstico, o tema, o diagnóstico 3D cada vez vai ser mais valorizado, cada vez mais vai se diferenciar, principalmente se você é um profissional que não tem problemas em se aproximar do seu dentista solicitante para buscar informação, para trocar figurinha, entendendo que não é um McDonald's, é um bistrô, que tem toda a construção daquele prato, não é igual para todo mundo e você precisa ter alguns detalhes que fazem toda a diferença. Você quer ver outra coisa? A gente fala, comércio é tudo, né? Aí se começou a trabalhar e a vender a ideia de se fazer exame rápido. Então eu até brincava, né, eu falei assim, não, a gente entrega em, sei lá, 3 horas, 4 horas, 5 horas. E eu brinco, eu falo assim, gente, é um diagnóstico, né? Não é uma coisa que nós não estamos trabalhando com fast food. Isso me incomoda um pouco, não sei a você. Mesmo porque se a gente fizer uma analogia e vendo o atendimento do dentista, nenhum dentista te pede um exame hoje e te marca para te atender daqui a 2 dias. Raro, salvo as exceções, aqueles pacientes que moram fora e tal. Então, eu acho que a venda também dessa história, ai, tem que entregar exame rápido, isso não acaba também fazendo com que vários equívocos acabam acontecendo aí, ou você acha que não? Na minha opinião, depende a indicação do caso. Depende a situação do caso. Porque se a gente vai lá, vamos pensar em tomografia, que é o assunto, e a gente falar de indicação de implante, paciente desdentado. Não tem muito, claro, você necessita de uma. E sem nenhum tipo de. A anamnese não veio nada, não tem nenhuma queixa. Aí esse é É tipo. fácil, né? Você também está pegando um caso fácil, né? Mas, Legal Nelza, você. vamos lá. É que a gente está falando da radiologia de hoje. Não é a radiologia de daqui a 10 anos que a gente vai se tornar cada vez mais só pegando encrenca. É isso que vai acontecer. Cada vez mais a É gente vai pegar mais verdade. encrenca. A radiologia de hoje, a encrenca, é uma pequena parcelinha, né? É aquele indicação de endodontia, que é um caso confuso, que o próprio endodontista, que quem sabe hoje é o profissional, a especialidade mais madura na solicitação de tomografia, porque ele te preenche uma série de informações e geralmente a gente, por exemplo, para muitos casos, trabalha com laudo audiovisual. A gente não faz só a montagem do template, né? A gente manda Uhum. para, de fato, expor a nossa linha de raciocínio até para o outro profissional entender. Então, por exemplo, para fazer um laudo desse, definitivamente você não consegue fazer como fast food. E existem os que dá. A questão é o discernimento do profissional de não se deixar ser pressionado pelo a solicitação de urgência, se aqui nós temos um caso que exige uma avaliação criteriosa pelas informações que o próprio dentista deu. Porque o que torna o exame também mais complexo ou não é o que vem do dentista. Se ele te manda só um Ou caso. aqueles achados, né? Você abre o exame, não, é simplesmente a hora que você abre, você, Mas até o oh. achado, pensando, o achado de patologia, sim, né? Às vezes no próprio corte axial você já vê, e aí você acaba perdendo tempo, porque também o radiologista não está disposto só a descrever. Ele quer, de fato, minimizar ao máximo possível quais são as possibilidades de diagnóstico aqui. Ele quer acertar. E mesmo que muitas vezes o que ele disser lá não vai mudar nada, a conduta é a mesma Sim, do outro lado, mas é uma questão nossa. Mas agora, quando a gente fala, por exemplo, de fratura, trinca, que é outro tipo de laudo que muitas vezes a gente investe bastante tempo. Se tiver pouca informação, não vai fazer sentido nós investirmos tempo, porque não dá para procurar pelo em ovo. Por conta isso. de artefato, cara, você fica louco. Você pode ficar louco.
louco, dependendo do que vem de lá, de informação. É um dente com artefato, você vai ficar louco ali e vai muito da tua persistência de desistir. No sentido de, cara, não achei o achado tomográfico que é o que o meu dentista solicitante espera. Essa tomada de decisão também é uma tomada de decisão difícil, porque o dentista espera que você resolva a vida. Se você condene o dente, ou você diga e às vezes você não consegue. Então, por isso que é, de novo, cara, sim, a cultura do fast food, muitas vezes ela influencia, e cabe cada profissional ter o seu discernimento da tomada de decisão se vai se deixar ser influenciado ou não, né? Para emprestar um serviço ruim por conta da necessidade de tempo. Isso, você sabe que a gente nota isso, é uma coisa que eu bato bastante com a equipe. Gente, avaliou a imagem. Nossa, mas essa imagem está muito com artefato. Não tem problema, liga para a clínica, leva, repete o exame. A gente precisa dar uma solução em cima daquilo que realmente a gente está vendo. Então, são vários, isso na rotina acontece aí. Mas eu acho que é esse ser criterioso, eu acho que isso vai exigir, né, daqui para frente cada vez mais. Agora, o que a gente pode começar a fazer hoje para a gente ter essa radiologia legal que a gente quer ver amanhã? O que você imagina? Bom, para fazer hoje, a gente tem que estar antenado. É uma coisa simples de estar antenado. Por exemplo, participar de congressos. A Jabro, em Ribeirão Preto, 23 a 25 de agosto, é quase que mandatório que a gente tem que ir. Eu nunca abri mão de ir num congresso. Tanto para rever os amigos, obviamente, mas para mim estar antenado. Estar Sim. antenado do que estão surgindo de marcas de equipamento, estar antenado, porque os responsáveis pela Jabro, o pessoal da Ciro no ano passado, o pessoal da DVI esse ano, e nota que eu não estou falando o nome deles, eu estou falando o nome das corporações que estão por trás. Por quê? Porque, de fato, essas corporações, Ciro, DVI, que hoje agora é o Hugo, o presidente, eles também têm a noção e a visão do que tem que ter dentro da Jabro para, de fato, atualizar os profissionais que estão no mercado, porque está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo precisa estar junto nessa, de saber para onde está indo, para onde que precisa, os esforços para onde precisam ir no desenvolvimento profissional. Uma outra Discutir questão, as necessidades atuais. e uma outra questão também é participar de congressos fora da sua área. Você precisa entender o que está acontecendo no mundo, na odontologia. Você precisa, eventualmente, ter conhecimento sobre o que do ponto de vista tecnológico, a implantodontia está evoluindo. O que o ROF, será que o ROF, em algum momento, vai envolver a radiologia, vai poder contribuir com o ROF? O ultrassom, cada um tem que fazer o seu julgamento sobre se o ultrassom faz sentido ou não para a sua rotina. Odontologia digital, você não vai encontrar as melhores palestras de odontologia digital na Jabro. Não vai, não é o objetivo. Não, Mas, eventualmente... participar de outros congressos abre a sua visão, inclusive, qual que é o tipo, o que eles estão discutindo agora, qual que é a terminologia, o que as informações que são necessárias para aquela, isso tudo é muito enriquecedor, né? E é gostoso, porque, de novo, bom ou ruim, a gente, como radiologista, vai precisar se aproximar da clínica. Então, assim, eu fiz radiologia porque eu não gostava de clínica. Quando eu comecei com a odontologia digital, eu me vi estudando prótese. Assim, meu Deus, né? Não aproveitei na faculdade, estou correndo atrás agora. E tu vê, vim para radiologia achando que eu ia me livrar de prótese, pério. Pô, eu fiz curso de pério com o Sérgio Kahn. Eu fiz curso com o Guto Giordani, de pério também. Aí, fiz curso com o Christian Coachman. E olha que, de novo, eu acabei de falar que eu sou cara de negócio. Mas mesmo para negócio, você tem que entender. E tem que se tá disposto a isso. E em relação à tecnologia, aí falando especificamente de inteligência artificial, está começando a surgirem speakers, está começando a surgirem palestras voltados para a odontologia, para você começar a entender, beleza, mas o que de fato é isso, como isso é construído, quais são os pontos positivos, quais são os pontos de atenção. É O importante que ele você pode entender me ajudar no meu dia a dia? qual é o momento
do mercado, para não se assustar. A ansiedade muitas vezes porque você se assusta com algo que nem existe. Então, vamos primeiro entender, cara, qual é a situação do... A primeira vez que eu vi inteligência artificial, eu achei que a radiologia ia acabar e eu ia vender minhas clínicas. Foi a minha primeira conclusão. Porque é óbvio, você não sabe. E aí é só ansiedade. No momento que você começa a entender, não, aí tu acalma, aí tu vê aonde tu pode agregar, aonde que faz sentido você estar acompanhando. Então é isso. Eu acho que está muito mais é mais ou menos o movimento que você está fazendo, né, Elza? De trazer essas discussões, eventualmente você aprende um pouco com cada pessoa, forma a sua conclusão, porque também o que eu estou falando aqui não necessariamente representa a verdade, é só a minha percepção. Mas o grande lance você precisa aprender com os outros, sejam outros colegas, outras especialidades ou outras áreas. Eu me lembro que sempre aberto, né? Na época que eu descobri inteligência artificial, até no curso da XP Experience eu fui parar. Porque eu estava tão afim de ver coisas diferentes, e aí eu achei que o XP Experience ia ser uma pegada mais de empreendedorismo. No fim foi financeiro, obviamente, mas foi ótimo para mim. Aprendi a investir. Me despertei sempre isso. a Mas gente então, aprende alguma coisa. A gente tem que ser o profissional ambidestro. Basicamente, o que é o profissional ambidestro? De um lado, ele pensa no presente. Do outro, ele pensa no futuro. E ele se prepara para o futuro. Ele tem uma iniciativa para o futuro. Então, basicamente é isso. E aquele outro termo, lifelong learning, também bem, já está quase virando clichê. Mas que é a realidade. Quem sabe no passado, aí quando você me perguntou de melhorar e piorar. Quem sabe piorou, porque no passado, com aquele meu conhecimento de especialização que eu fiz nos anos 90, ele me permitia ter um negócio de sucesso, lucrativo, saudável, porque eram aqueles mesmos padrões de imagem, aquele mercado estabilizado, sem novidades. Agora realmente não. Agora realmente não. Cada ano as coisas mudam. A gente estava algum tempo atrás discutindo escâner intraoral e achando aquilo um absurdo, né? Um desafio. Agora a gente já está falando de ultrassom, já está falando de inteligência artificial. De ressonância. De Estamos falando ressonância, cada vez cara. mais. Então, assim, vai mudar muito, até porque a gente está dentro. O nosso segmento da odontologia é tecnologia na veia e tecnologia exponencial. Então, sim. Aí eu dei um curso, eu dei uma palestra, uma aula, uma especialização do Hugo, lá em Ribeirão Preto. Aí uma aluna, tá me dando um desânimo, porque eu estou saindo da especialização e eu já estou vendo que eu tenho que correr atrás. Infelizmente em relação à tecnologia, é isso. Isso é a sensação Mas de em quem está dentro todas da as tecnologia. áreas, Guilherme, eu não acho que isso seja diferente. Eu vejo aqui em casa, né, são todos médicos, eles continuam até hoje. Meu marido com 70 e os meus filhos todos sempre correndo atrás de estar em congresso, de estar vendo o que está acontecendo, de participar das coisas. É assim que a gente vai movimentando e vai crescendo. Não tem outro jeito, né? Você ficar parado. É isso. Para crescer, era isso que tu precisava fazer. Hoje eu digo que para sobreviver, é isso que tu precisa fazer. Eu acho No que é isso que mínimo. mudou. Eu acho que é isso que mudou. Antes, a inquietação, buscar sempre mais, se atualizar, era para quem queria crescer, né? Para quem queria oferecer o melhor, a excelência. Hoje é a sobrevivência. Sim. Se você não se mexer, infelizmente ou felizmente, para quem recebe o serviço, que no caso são os pacientes, você vai acabar ficando mais fora do mercado, né? Enfim, é bom, Não mas é tem ruim. jeito. Não tem jeito. Pois é. Ô, Guilherme, e o curso de especialização, ele já está rolando? Vai ter outra turma quando? Só para a gente. Não, foi uma oportunidade que apareceu para a gente. Já tinha turma, eles tiveram. A escola estava com um problema com o coordenador anterior e nos procurou. E sempre foi um sonho meu associar a Contraste a um curso de especialização e, de certa maneira, devolver para a especialidade tudo aquilo que a gente recebeu dela. E como dentro da Contraste a gente tem todas as vertentes de atuação na radiologia odontológica, a gente Dá tem um para mostrar na negócio. prática. A gente tem a teleradiologia, a gente tem a odontologia digital, eu tenho as minhas iniciativas de inteligência artificial. Graças a Deus a gente tem muita conexão, muito relacionamento. Então a gente consegue também trazer amigos que são referências na radiologia odontológica para contribuírem com os alunos. Então foi essa que é a ideia. Então a turma já está indo para o 5º módulo, inclusive semana que vem tem módulo.
e ano que vem abre uma nova turma. E assim, Elza, se tu me perguntar qual é o teu objetivo, é continuar formando turmas? Não. Na verdade, quando eu entrei, eu não sabia se eu ia ter interesse de uma segunda. Por uma questão de agenda, por uma questão de desafios, por uma questão de, será que eu realmente consigo entregar um produto de excelência? Era muito mais de essa turma, o meu KPI de sucesso é o quanto a gente conseguiu deixar essa turma pronta a se inserir no mercado de trabalho direto. Porque muitas vezes, o que acontece é que o pessoal faz a especialização, mas ainda não está apto para trabalhar. Ainda tem que fazer um curso de tomografia para conseguir laudar tomo. Tem que buscar conhecimento de odontologia digital para conseguir planejar. O laudo 2D, quem sabe, é o que geralmente o pessoal se forma, se especializa, está apto a iniciar o laudo, mas ainda assim carece de experiência. Então a ideia nossa, e também conhecimento de gestão. Às vezes também muitas clínicas de radiologia fecham porque não deviam ter aberto ou porque abriram sem os conhecimentos de gestão. Então a gente também quer trazer muito gestão, que, por exemplo, na minha especialização foi zero. Hoje eu sei que as especializações entenderam o mindset, que não é só formar um especialista. Se a gente está falando de um negócio, tem que ter conhecimento de negócio. Mas a nossa ideia, por Pelo exemplo, menos é ter uma... entender, né? E outra coisa, né, Elza, por exemplo, aula de negociação, aula de persuasão, aula de comunicação. A gente vai ter um módulo de soft skills, porque você, como um dono de uma clínica de radiologia, você vai precisar negociar, você vai precisar persuadir, você vai precisar gerenciar uma equipe. Claro, a gente não vai conseguir entregar o que, eventualmente, por exemplo, um curso, eu fiz MBA em gestão empresarial. Eu não vou conseguir entregar o que eu recebi no MBA em gestão empresarial, mas pelo menos dar um Da norte, visão. pelo menos mostrar que existem metodologias, não é o que está dentro de você. Porque muitas vezes a gente, como gestor, age com aquilo que acha que é o que tem que ser, o certo. Uhum. Mas não, existem metodologias, existem cases, enfim. Então essa que é a ideia, fazer uma especialização. Me inspirei muito no Thiago Pastor. A especialização do Thiago Pastor é muito legal, porque é muito fora da curva. Então, eu inspirei muito nele e tentar fazer ainda mais de diferente. Que é, por exemplo, essa questão de trazer um módulo de soft skills que o radiologista precisa, que o dono de radiologia odontológica precisa. Essa que é a pegada. Sempre trazer a história do diferente. Mas você sabe que quando nós começamos o programa de formação, foi justamente seguindo essa pegada. Falei, putz, a gente precisa mostrar o que é a radiologia no sentido da prática, o que ela está precisando. Então, nós fizemos muito nessa pegada. O que a gente estava vendo que é a necessidade do mercado e trabalhar em cima dela. E eu acho que o que é legal é assim, a gente vê vários trabalhos sendo desenvolvidos, mas trabalhos diferentes do que aquele que era o tradicional, porque aquele tradicional já ficou um pouquinho para trás, né? A gente procura, o pessoal já está procurando alguma coisa a mais. Mas é super bacana, eu acho que isso daí tem muita gente que você vê que quer aprender. Eu mesmo me obrigo a fazer 1 a 2 cursos por ano, não paro, Eu acho né? gostoso, inclusive. Eu É, acho que isso te motiva, te dá energia, você volta pilhado, você eventualmente aprende ferramentas e quer aplicar. Então, e é o que você falou também sobre a questão da radiologia. Na nossa especialização, tem alunos que querem ser radiologistas, tem alunos que querem abrir clínica de radiologia e tem alunos que querem conhecimento, querem entender mais uhum. sobre diagnóstico. Então, é bem isso. E é algo que eu acho que cada vez mais vai ser valorizado. O conhecimento. A gente está na era do conhecimento. E eu, particularmente, evento presencial, por exemplo, para mim faz toda a diferença. Então, É muito bom, né? é muito bom. E, de novo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, você sai da tua rotina, sai daquela repetição que é o nosso dia a dia e muitas vezes consegue ter um olhar de fora da tua própria rotina estando num curso qualquer. Então, por exemplo, eu estou fazendo muito, Elza, os treinamentos do G4 Educação. Nossa, eu sigo eles direto e toda vez eu falo, gente,
eu vou fazer, mas É eu muito não top, consegui Elza. ainda É muito ajeitar top. minha agenda para estar fazendo, porque É eles são sensacional. É fantásticos. sensacional. Eu acho sensacional. E, pô, não é odontologia, não é radiologia, mas é. É Porque a gente vida. é negócio. É, É negócio, é os é, conhecimentos que você consegue aplicar numa padaria, numa sim, multinacional ou na tua clínica. E você é, amadurece profissionalmente, você evolui profissionalmente, você consegue enxergar as coisas com outros olhos e também você começa a enxergar que você tem uma missão e uma responsabilidade como gestor de um negócio, quando a gente está falando de negócio, de formar outros líderes, de desenvolver as pessoas. Pô, isso é muito legal, do ponto de vista de propósito de com ter um certeza. negócio. Então, quando você assume isso, é um novo ânimo também para o teu dia a dia. É você olhar as pessoas que você está impactando diretamente, que são as pessoas que estão ali contigo, não necessariamente os teus clientes. Sim, Então, também é muito legal. com certeza. Guilherme, muito bom, adorei esse bate-papo. A gente está aqui, na verdade, sempre fazendo essas provocações, porque elas fazem parte de um processo. Por que que a gente discute isso? Nós estamos aí já para lançar já a segunda turma do programa de formação, e todo mundo pergunta, né? Então, assim, eu estou muito feliz, porque você sabe que toda vez que tem alguma coisa eu chamo você, né? Porque eu acho que vem muito de encontro àquilo que a gente pensa. Então, a gente sempre traz pessoas que são pessoas que a gente vê que pensa igual a gente e querem fazer diferença na vida das pessoas. Então, eu só quero te agradecer demais por Imagina, você eu que ter agradeço o aberto esse convite. espaço aí. Você sabe que eu sempre vou estar te chamando, né? Tem outras coisas que nós estamos querendo fazer, a gente vai trabalhando, nem que tenha que esperar, né? Ai, não, vamos esperar agora a Nenê crescer mais um pouquinho, vamos esperar isso e aquilo. A gente espera, mas assim, são ideias e são propósitos que a gente vem e a gente vai estar sempre trabalhando em cima disso, né? Então, eu queria agradecer muito a vocês que estão aqui, presentes até agora com a gente. Guilherme, você só agradecer. Um grande Obrigado, abraço e Elza. obrigada Beijão. por você estar aqui com a gente, tá bom? Valeu. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Valeu. Próximo abraço.